Olá, queridos alunos, voltamos aqui com a nossa devolutiva, né? Agora eu vou fazer a devolutiva da atividade que eu preparei para vocês a respeito da habilidade EF07MA02, que seria resolver e elaborar situações-problemas que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos. Simples. Utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e até mesmo calculadora no contexto de educação financeira. Vou mostrar aqui para vocês, né? Quem tiver interesse em copiar a habilidade no caderno, pode dar uma pausa no vídeo e copiar, tudo bem? Bom, então para esta habilidade eu preparei 4 exercícios para vocês. Vocês receberam essa atividade através de um link nos grupos de WhatsApp que a nossa escola criou. E as atividades foram montadas no Google Forms, né? Nessa atividade aqui eu coloquei algumas pistas e gostaria que vocês lessem com muita atenção as pistas, porque elas podem ajudar vocês a resolverem os exercícios, tá bom? Vamos lá para o exercício número 1. Rafael foi comprar um notebook e leu na etiqueta o preço de R$ 1.812. Perguntou se aquele preço podia ser pago em 5 vezes, 5 prestações. O vendedor lhe informou que para fazer a prestação acrescentaria 7,5% sobre aquele valor. Ajude agora o Rafael e calcule o valor final do notebook em 5 prestações. Será que vale a pena comprar a prestação? Vamos ver isso, tá? Bom, as respostas, as alternativas aqui que foram colocadas para vocês, então elas contam historinhas, né? Por exemplo, eu vou ler a primeira para vocês verem. O valor final do notebook seria de R$ 1.947,90 e cada prestação de R$ 389,58. E não compensa comprar a prazo, pois gastaria, nesse caso aqui, né, R$ 135,90 a mais, nessa alternativa. Mas cada uma delas aparece com um valor diferente ou até mesmo uma historinha diferente, tá? Então, temos que estar atento aos cálculos e às alternativas também para responder certinho. Vamos lá, então. Bom, ele foi comprar o notebook e o notebook custava R$ 1.812. Para ele parcelar em 5 vezes, então teria um acréscimo de 7,5%. Vamos começar falando sobre porcentagem, né? O que seria 7,5%? É a mesma coisa que 7,5 por 100. Descobrir quanto que é 7,5% de 1.812, basta fazer uma multiplicação dessa fração. 7,5 sobre 100 vezes 1.812. Embaixo do 1.812, subentende-se que temos o número 1, porque embaixo de todo número inteiro existe o número 1. Então, só vamos colocar ele para simbolizar e para poder fazer a multiplicação. Então, como que eu multiplico frações? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, nós vamos fazer lá, ó, 1.812 vezes 7,5 vai dar certinho 13.590. Depois vou mostrar a continha ali para vocês. E 100 vezes 1 dá 100. O que eu tenho que fazer aqui? Não é dividido por 100? Eu tenho que voltar 2 casas com a vírgula. Como esse número é inteiro, subentende-se que a vírgula esteja aqui. Voltando 2 casas, ela vai estar aqui, entre o 5 e o 9. Então, qual que é o valor do aumento? R$ 135,90. Aqui, ó, tem a resolução da continha, 1.812 vezes 7,5. Passo a passo para vocês. Como eu estou multiplicando por 7,5, o número de casas que eu tenho depois da vírgula aqui nos números que eu estou multiplicando, eu já obrigatoriamente tenho que voltar aqui casas com a vírgula. No caso, começou uma nesse número aqui, então voltei uma casa e depois lá na hora de dividir por 100, que nós já fizemos lá atrás, vimos que voltamos mais 2 casas, ok?
Bom, como eu falei para vocês, quem quiser entender certinho como funciona a continha, dá uma pausa no vídeo e refaz ela no seu caderno, tá bom? Agora aqui, ó, 1.812 mais os 135,90. O que é esse 135,90? É o dinheiro do juros, que vai ser cobrado para eu comprar o meu notebook em 5 prestações. Somando os dois, eu vou obter aqui 1.947,90. Bom, vamos lá. Para responder aqui no Google Forms, por coincidência, a alternativa que eu li, ó, já seria a alternativa correta, porque ela fala o valor final do notebook seria de R$ 1.947,90. E foi esse o valor que nós encontramos aqui na multiplicação. Perdão, não é esse aqui. Sim, é aqui mesmo. Na multiplicação, nós encontramos o valor do juro, né? Aí, eu somei o valor do notebook com o valor do juro, que deu esse 1.947 que ele tá pedindo aqui. E cada prestação, seria necessário fazer? Nem seria necessário para conseguir acertar a alternativa, porque os outros valores finais do notebook, nenhum deles é 1.947,90. Mas, por desencargo de consciência e porque eu quero que vocês sejam alunos muito prestativos, então a gente pode fazer a continha de divisão, ó. R$ 1.947,90 dividido por 5 prestações. Para iniciar uma divisão como essa, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas. Aqui eu não tenho 2 casas depois da vírgula? Aqui também eu devo ter 2 casas, então eu coloquei mais fraquinho aqui para vocês verem, 1 vírgula e 2 zeros. Depois eu corto as vírgulas e vou fazer uma divisão normal do número 194.790 dividido por 500, tá? Então, cada parcelinha vai ficar por R$ 389,58. Podem dar um print nessa tela ou mesmo pausar o vídeo e fazer essa divisão, se porventura você não acertou, tá bom? Vamos lá agora para o nosso segundo exercício. O segundo exercício tem a pista dele também, né? Ele diz assim: um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, nós temos que fazer os cálculos. Olha lá. Ele bateu lá, na linguagem do futebol, né? 75 faltas. E 8% ele conseguiu converter em gols, ok? O que seria 8%? É 8 por 100, ok? Então, vou pegar minha fraçãozinha aqui, ó. 8 por 100 vezes os 75, que seria o número de faltas. Embaixo do 75 eu coloco o número 1. 8 vezes 75 vai dar 600. 100 vezes 1, 100. Agora, para saber certinho o número de gols, basta eu dividir 600 por 100. Que numa linguagem mais, como que eu posso dizer, mais não tão correta, né? Não tão formal. Então, eu posso cortar. Mas, se eu cortar um zero em cima, devo cortar também um embaixo. Se eu cortar 2 zeros em cima, devo cortar 2 embaixo também. Que é a mesma coisa que dividir por 100, voltar 2 casas com a vírgula, tá bom? E aí, nós temos o saldo de 6 gols. Então, o jogador aí da nossa historinha cobrou 75 faltas e conseguiu converter em 6 gols, tá bom? Parabéns a todos os alunos que conseguiram acertar. Quem não acertou também, sem problema nenhum, só refazer no caderno e estar atento aos detalhes, né? Bom, vamos lá para o próximo exercício. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são corintianos. Ó, outro exercício sobre futebol. Hoje em dia, até as meninas gostam de futebol, né? 30% torcem para o São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% para o Santos e o resto não gosta de futebol. Nós percebemos aí que esse total já forma 100%, então ninguém não gosta de futebol. Mas vamos lá. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São Paulo? Bom, lá no probleminha nós vimos que ele já falou que
30% torcem para o São Paulo. Se a sala de aula tem 40 alunos, eu vou ter que calcular quanto é 30% de 40. Vamos lá, então. Olha a resolução que eu fiz para vocês. Se 30% torcem para o São Paulo e é um total de 40 alunos, nós vamos fazer a mesma transformação, olha só. 30% é a mesma coisa que 30 por 100. Na hora de fazer a multiplicação aqui, 30 por 100 vezes 40 por 1. O 1 aqui a gente pode colocar. Sabemos que embaixo de todo número inteiro existe o número 1. Multiplicação de fração é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vamos fazer 30 vezes 40, 1.200. 100 vezes 1, 100. Podemos cortar os dois zeros ou dividir por 100, né? A maneira que eu gostar de dizer isso aí, tudo bem. Então, cortando os dois zeros em cima e os dois zeros embaixo, eu vou obter 12 alunos. Então, de um total de 40 alunos que tem nessa sala, 30% torcem para o São Paulo. Quanto é esses 30%? 12 alunos. Fizemos os cálculos, né? Agora, nós vamos para o quarto e último exercício desta habilidade. Catarina recebe R$ 1.200 por mês. Este mês, ela receberá um aumento de 20%. Quanto ela receberá de aumento? Olha, devemos ficar atento com o enunciado dos problemas. Então, nesse probleminha, ele pergunta somente quanto vai ser o aumento. Não pergunta o total do salário com o aumento embutido. Então, devemos apenas calcular o aumento, ok? Temos as 4 alternativas aqui e vamos fazer os nossos cálculos. Olha só, o salário de Catarina é de R$ 1.200 e o aumento foi de 20%. O que seria 20%? 20% é a mesma coisa que 20 por 100. Vou fazer a multiplicação. 20 por 100 vezes os 1.200 aqui, que é o salário da Catarina. Coloquei o número 1 embaixo. Vamos fazer a multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 20 vezes 1.200, 24.000. 100 vezes 1, 100. Divido por 100, corto 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, vou obter 240. Conclusão deste probleminha. O aumento de Catarina será de R$ 240, ok? Beijo, criançada. Fiquem com Deus e aproveitem esses momentos para estudar, para se cuidar, cuidar da família, receber e dar carinho a seus pais.